A parábola do semeador é uma das mais contadas por Jesus, mas será que você já parou para pensar no real significado que ela esconde? Será que a parábola do semeador revela segredos sobre a sua vida e o seu coração que você nunca percebeu? Neste vídeo, vamos explorar profundamente esse ensinamento, mostrando como ele está conectado não apenas ao seu crescimento espiritual, mas também ao modo como você lida com as oportunidades e os desafios que a vida apresenta. A parábola fala sobre um semeador que espalha sementes em diferentes tipos de solo, e como cada um desses terrenos reage de maneiras únicas. Mas essa história vai muito além de uma simples metáfora agrícola. Ela nos oferece um espelho para avaliar nossas atitudes, decisões e até mesmo a nossa fé. Neste vídeo, você descobrirá como cada tipo de solo representa diferentes fases e momentos da sua vida, e como mudar sua postura pode transformar os resultados que você colhe. Se você já tentou de tudo e não vê frutos, talvez esteja plantando no solo errado. Fique conosco até o final, pois vamos desvendar como aplicar essa parábola de uma maneira prática e eficaz na sua vida. Você está pronto para avaliar o solo onde suas sementes estão sendo lançadas e finalmente começar a colher os frutos que tanto deseja? A parábola do semeador aparece nos evangelhos de Mateus 13:1-23, Marcos 4:1-20 e Lucas 8:4-15. Cada versão oferece nuances únicas, mas o cerne da mensagem é o mesmo. Naquela época, Jesus usava parábolas como uma ferramenta poderosa para comunicar verdades profundas em uma linguagem simples e acessível. Ele estava falando para pessoas comuns, muitas das quais eram agricultores ou entendiam bem a dinâmica da semeadura. Isso tornava a mensagem muito mais pessoal e fácil de entender para seus ouvintes imediatos. O pano de fundo histórico é importante para entender o impacto dessas palavras. As parábolas de Jesus sempre tinham um tom profético, falando não apenas da realidade presente, mas também do reino de Deus que estava sendo estabelecido. Ao falar sobre sementes, Jesus não estava apenas ensinando sobre agricultura, ele estava revelando verdades espirituais profundas sobre como o reino dos céus opera em nossas vidas. Jesus mostrava que o sucesso de sua palavra dependia da receptividade do coração humano. Essa parábola também tem um forte caráter escatológico. Ela revela como cada pessoa responde ao chamado de Deus, como as circunstâncias externas e internas podem interferir no crescimento da fé e como o solo de nossos corações deve ser preparado para receber a palavra divina. O contexto cultural e espiritual dessa mensagem torna a parábola do semeador atemporal, com implicações tanto para os ouvintes de Jesus quanto para nós, hoje. A questão fundamental é: qual tipo de solo você representa? Os diferentes terrenos simbolizam os estados espirituais de cada pessoa. Jesus apresenta 4 tipos de solo, e cada um nos desafia a refletir sobre como estamos reagindo à palavra de Deus e às oportunidades que surgem em nossas vidas. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos prontos para deixar essa semente crescer em um solo fértil? Essa análise é crucial, pois a forma como respondemos às circunstâncias, desafios e verdades espirituais pode mudar o rumo de nossas vidas. A parábola nos ensina que, antes de culpar as condições externas, precisamos avaliar o estado interno de nossos corações e mentes. O semeador, nessa parábola, é uma figura importante e simbólica. Ele pode ser visto como Jesus, que veio para semear a palavra de Deus, ou como qualquer pessoa que compartilha verdades espirituais e princípios de vida. Todos nós, em algum momento, somos semeadores. Plantamos sementes em nossos relacionamentos, projetos e sonhos. E o mais interessante é que o semeador é sempre generoso, espalhando sementes em todos os tipos de solo, sem fazer distinções. Essa generosidade de Deus ao semear sua palavra em todos os tipos de corações demonstra que ele acredita no potencial de cada um de nós. Mesmo sabendo que nem todas as sementes vão germinar, o semeador não deixa de espalhá-las, porque entende que o solo pode mudar. Ele confia no processo de crescimento e transformação. Como semeadores em nossa própria vida, precisamos agir da mesma forma, com paciência e fé. Entender o papel do semeador também nos leva a refletir sobre nossa responsabilidade. Assim como Deus planta sementes de propósito e verdade em nossos corações, somos chamados a fazer o mesmo com os outros. Somos responsáveis por espalhar boas sementes em nossas comunidades, famílias e projetos. Mas,
Para que essas sementes deem fruto, o solo precisa estar preparado. Convido você a refletir em que tipo de semeador você tem sido. Você tem plantado sementes de amor, compaixão, paciência, ou tem permitido que as sementes de negatividade e dúvida dominem o solo ao seu redor? Como Jesus, somos chamados a semear de forma generosa, confiando que algumas sementes encontrarão solo fértil. Ao longo do vídeo, vamos descobrir como podemos nos tornar semeadores mais eficazes, aprendendo a plantar em solo fértil e evitando terrenos que não geram frutos. Vamos juntos desvendar os segredos dessa parábola que fala tanto sobre o nosso papel como semeadores quanto sobre o solo que estamos cultivando em nossas vidas. O primeiro tipo de solo mencionado na parábola é o solo à beira do caminho. Jesus descreve as sementes que caem nesse terreno como sendo pisadas e devoradas pelos pássaros antes mesmo de terem uma chance de germinar. Este solo simboliza os corações que, por diferentes razões, não estão preparados para receber a palavra de Deus ou oportunidades de crescimento. São aqueles que ouvem a mensagem, mas não a entendem ou absorvem, permitindo que rapidamente se perca. Espiritualmente, esse solo representa um coração endurecido. As sementes caem, mas não penetram. As pessoas que se encontram nesse estado podem estar tão distraídas por suas preocupações, medos ou descrenças que não conseguem sequer refletir sobre as verdades espirituais que lhes são oferecidas. Pode ser que essas pessoas já tenham sido feridas ou decepcionadas, e agora se fecham para novas experiências, evitando qualquer coisa que possa trazer mudança ou crescimento. Essa dureza do coração não é incomum em nosso dia a dia. Muitas vezes, passamos por situações que nos endurecem de uma perda, uma traição, um sonho não realizado. E, assim, nos fechamos para qualquer oportunidade que exija vulnerabilidade ou transformação. Quando o coração está endurecido, as sementes de crescimento não têm espaço para brotar. Ouvimos boas ideias, conselhos ou até mensagens de fé, mas elas não conseguem penetrar. Agora, pense em sua própria vida. Você já se encontrou em um momento em que, por medo ou desilusão, rejeitou uma oportunidade ou mensagem importante? Será que seu coração está endurecido de tal forma que as sementes de mudança não conseguem penetrar? Se este é o seu caso, é hora de começar a trabalhar no solo do seu coração. Permita-se ser vulnerável novamente, abra-se para a possibilidade de novas sementes e novas oportunidades. Por último, é importante lembrar que, para transformar esse solo à beira do caminho, é necessário cultivar um espírito de fé e esperança. Um coração aberto está pronto para receber as sementes que podem gerar frutos. O primeiro passo para suavizar esse solo é a humildade e reconhecer que, embora as feridas do passado sejam reais, elas não precisam definir o solo do seu futuro. O segundo tipo de solo é o solo rochoso, onde as sementes germinam rapidamente, mas logo murcham e morrem porque não têm raízes profundas. Este solo representa as pessoas que recebem a palavra ou uma nova oportunidade com entusiasmo, mas, quando surgem os primeiros desafios, desistem facilmente. O solo rochoso simboliza a superficialidade de uma resposta rápida, mas sem profundidade. Espiritualmente, isso significa que é um início promissor, mas sem alicerces sólidos para sustentar o crescimento a longo prazo. Muitas vezes, as pessoas com esse tipo de coração são aquelas que se entusiasmam com novas ideias ou propósitos, mas, ao enfrentarem adversidades, abandonam o caminho. A falta de raízes profundas impede que a fé, os projetos e os sonhos resistam às tempestades da vida. Esse tipo de solo pode se manifestar em várias áreas da nossa vida. Pense em projetos que você começou com grande entusiasmo, mas que abandonou quando os primeiros obstáculos surgiram. Talvez tenha sido uma nova carreira, um relacionamento, ou até mesmo um propósito espiritual. Se você se identificou com isso, é importante entender que raízes profundas são fundamentais para o sucesso em qualquer área da vida. Para transformar esse solo, é necessário um compromisso com o crescimento contínuo, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Desenvolver raízes profundas exige paciência, perseverança e uma conexão constante com o propósito maior que sustenta seus projetos. Espiritualmente, isso significa não apenas ouvir a palavra de Deus, mas meditar nela, internalizá-la e deixá-la guiar suas ações diárias. A profundidade das raízes está diretamente ligada à sua capacidade de suportar os desafios da vida.
Se você quer ver frutos duradouros, precisa estar disposto a investir tempo e esforço para cultivar raízes fortes e saudáveis. O que você pode fazer hoje para começar a fortalecer essas raízes em sua vida? O terceiro tipo de solo é aquele cheio de espinhos. As sementes caem e até começam a crescer, mas são rapidamente sufocadas pelos espinhos que representam as distrações, preocupações e seduções da vida. Este solo simboliza um coração dividido e alguém que quer crescer e ver frutos, mas está tão consumido por questões materiais e preocupações mundanas que sua fé ou seus projetos acabam sendo sufocados. Espiritualmente, isso fala diretamente sobre a tentação de focar em coisas que, embora importantes, podem nos afastar do que realmente importa. O solo cheio de espinhos representa as preocupações com as riquezas, o sucesso ou os problemas cotidianos que ocupam tanto espaço em nossos corações que não deixamos a palavra de Deus crescer plenamente. O resultado é uma vida que não dá frutos, apesar do potencial. Quantas vezes você se sentiu sufocado pelas preocupações financeiras, pela busca incessante por sucesso, ou pelas pressões sociais? Essas são as situações que criam espinhos em nossas vidas, nos distraindo do verdadeiro propósito e sufocando qualquer chance de crescimento. A busca por segurança material, quando se torna o foco principal, acaba prejudicando a saúde espiritual e emocional. O desafio aqui é aprender a arrancar esses espinhos. Isso não significa ignorar responsabilidades, mas sim priorizar o que é mais importante. Você pode estar investindo tanto tempo em preocupações imediatas que está deixando de lado o cultivo de uma vida mais plena e significativa. Lembre-se de que, quando os espinhos dominam o solo, o fruto não consegue crescer. Para transformar esse solo, é essencial fazer uma reavaliação de prioridades. Onde você tem investido seu tempo e energia? O que realmente traz crescimento a longo prazo? Ao arrancar os espinhos das distrações e preocupações, você abre espaço para que as sementes do propósito e da fé floresçam com plenitude. Finalmente, chegamos ao solo fértil, onde as sementes caem, germinam e produzem uma colheita abundante. Este solo representa aqueles que não apenas ouvem a palavra, mas a entendem, a internalizam e a colocam em prática. O solo fértil é aquele coração que está preparado para receber as oportunidades e verdades que Deus oferece e, através do esforço contínuo, colhe os frutos de uma vida bem-sucedida. Espiritualmente, esse é o estágio ideal. Um solo fértil não nasce pronto, ele é trabalhado, cultivado e preparado para receber a semente. Isso significa que, assim como o agricultor precisa cuidar de seu campo, nós também precisamos cuidar de nossos corações, mentes e espíritos para garantir que estejamos prontos para o crescimento. Esse processo inclui prática de fé, disciplina e um desejo sincero de ver a transformação. Quando você está em um estado de solo fértil, você se torna receptivo às oportunidades, ensinamentos e lições que a vida traz. Você é capaz de crescer em meio a desafios, porque suas raízes estão profundas e bem nutridas. As distrações e espinhos não te sufocam, porque você sabe como manter o foco no que realmente importa. E, por isso, você começa a colher os frutos de seus esforços, tanto espirituais quanto materiais. No solo fértil, os frutos são abundantes. Não se trata apenas de uma pequena colheita, mas de uma multiplicação de 30, 60 ou até 100 vezes mais. Isso simboliza a capacidade de impactar positivamente não apenas a sua própria vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Um solo fértil gera frutos que são compartilhados e multiplicados. Agora, pergunte-se: você está cultivando um solo fértil em sua vida? Está investindo em seu crescimento espiritual, emocional e profissional? Se ainda não, o que você pode fazer para começar a preparar esse solo e garantir uma colheita abundante no futuro? A parábola do semeador oferece uma série de lições práticas para a nossa vida cotidiana. Cada tipo de solo representa uma atitude ou postura que adotamos diante das oportunidades, da palavra de Deus e dos desafios que enfrentamos. Essa história não é apenas sobre os outros, é sobre nós. E a grande lição aqui é que podemos trabalhar no solo de nossos corações para garantir que ele seja fértil. A primeira lição é sobre a importância de avaliar onde estamos plantando nossas sementes. Estamos colocando nosso tempo e energia em solos que não vão produzir frutos? Talvez estejamos investindo em projetos ou relacionamentos que,
como o solo à beira do caminho, não tem chance de crescer. Avaliar o solo é o primeiro passo para garantir que estamos no caminho certo. A segunda lição é sobre a profundidade de nossas raízes. Projetos, sonhos e até nossa fé precisam de raízes profundas para resistir às tempestades da vida. Se estamos desistindo facilmente diante das dificuldades, pode ser que nossas raízes não estejam tão profundas quanto deveriam. Cultivar essa profundidade exige paciência, prática e comprometimento. Por fim, a parábola nos lembra da importância de arrancar os espinhos. As preocupações e distrações da vida moderna podem facilmente sufocar nosso crescimento. Precisamos estar atentos ao que estamos permitindo crescer em nossos corações e mentes, e fazer uma escolha consciente de focar no que realmente importa. Agora que entendemos os tipos de solo e suas lições, o que você vai fazer para transformar o solo do seu coração? Vamos refletir sobre como aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária e colher os frutos de uma vida bem-sucedida e cheia de propósito. A parábola do semeador nos revela algo muito profundo: o estado do nosso coração, da nossa mente e da nossa vida é diretamente responsável pelos frutos que colhemos. Assim como cada tipo de solo determina o destino das sementes, as nossas escolhas, atitudes e prioridades moldam o que será da nossa caminhada espiritual, emocional e até profissional. Agora, a pergunta final que você precisa responder é: e em que tipo de solo você está plantando as sementes da sua vida? Talvez você tenha se identificado com o solo à beira do caminho, onde as oportunidades são desperdiçadas antes mesmo de começarem. Ou quem sabe está no solo rochoso, cheio de entusiasmo no início, mas com dificuldades para seguir em frente diante dos desafios. Talvez os espinhos da vida estejam sufocando o seu crescimento e drenando suas energias. Mas a boa notícia é que o solo pode ser transformado. Você pode cultivar um solo fértil, capaz de gerar frutos em abundância, se decidir começar agora. O poder de transformar a sua vida está em suas mãos, e essa parábola é um convite direto a fazer essa mudança. Se você deseja ver mais frutos, e seja em sua fé, em seus relacionamentos, ou em seus projetos, comece hoje a preparar o solo do seu coração. O primeiro passo é refletir honestamente sobre onde você está e onde deseja estar. Antes de ir, quero te desafiar: pense em uma área da sua vida que precisa de mais cuidado, de mais cultivo. E comece agora mesmo a fazer pequenas mudanças que, com o tempo, trarão uma colheita extraordinária. Compartilhe nos comentários qual foi o solo que mais te tocou, e o que você vai fazer a partir de hoje para trabalhar em seu crescimento. Se esse vídeo te trouxe algum valor, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos cultivar solos férteis e colher frutos que vão muito além das nossas expectativas. Que Deus abençoe sua jornada, e lembre-se, o solo que você escolhe cultivar hoje vai determinar a colheita de amanhã. Até o próximo vídeo.